Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Hoje, o foco da nossa aula é trabalhar com o Word, conhecendo aí algumas ferramentas muito importantes, principalmente no primeiro contato na formatação, né, do tipo de letra, na tipografia, tá? Então aqui, pessoal, eu coloquei basicamente o que seria as guias, né? Então só relembrando que é muito padrão nos outros programas que nós já vimos em outros vídeos meus, né, disponíveis aí no meu canal, tá? Como, por exemplo, nos vídeos do Excel, né? Também do PowerPoint. E aqui a gente vê, pessoal, que o grupo fonte é o grupo onde a gente trabalha com esse tipo de tipografia, onde a gente vai estar trabalhando com as formatações. E o importante, pessoal, também é lembrar que as guias, eles são formatos novos que foram introduzidos, né, nas versões do Office 2007 em diante, né? E são muito similares com as versões anteriores. Porém, aqui fica disposto de uma maneira mais fácil de nós, usuários, encontrarmos, tudo bem? Então, o foco da nossa aula, basicamente, é o que a gente vê, o que seria esses guias, né? Os guias, então, pessoal, onde fica relacionado todas as possíveis ferramentas, né, que está disponível pra gente, e cada guia, elas têm, no caso, a separação na sua faixa, né, de ferramentas, tem os grupos, onde são separados por titulação. Igual, por exemplo, aqui o grupo fonte é tudo referente à tipografia do tipo de letra, de caractere que nós estaremos utilizando, né? O parágrafo, a parte do alinhamento, do posicionamento do texto, né, gente? E aí por diante. Então, o foco da nossa aula de hoje é a parte da fonte. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, aqui eu deixei previamente digitado um texto, né, esporádico, né, só para nós testarmos, porque o objetivo basicamente é trabalhar com o quê? Com o grupo fonte, tá? Esse grupo aqui que eu vou estar trabalhando, tá? E é importante, pessoal, que todas as vezes que a gente trabalha com o grupo fonte, é interessante que não só o grupo fonte, mas também vários outros grupos nas guias disponíveis no pacote Office, tem essa alça que fica aqui no cantinho, que no caso é a nossa alça de desdobramento, onde abre uma outra caixa de diálogo para a gente poder trabalhar, que seria essa alça aqui. Então é importante, pessoal, que todas as vezes que vocês estiverem manipulando o pacote Office, tanto o Excel, o Publish, o Axis, o PowerPoint, o próprio Word, todas as vezes que vocês encontrarem no finalzinho aqui do grupo, essa alça pequenininha aqui do nosso lado direito, significa que ali, pressionando ela, como eu vou pressionar agora, abre pra gente uma outra caixa de diálogo muito similar com as versões anteriores, onde a gente consegue encontrar ferramentas que, no primeiro momento, a gente não vê disponíveis ali. Vê todas, que já estão como atalho, porém, alguma outra que não esteja disponível no primeiro impacto, no primeiro momento, a gente consegue encontrar ali dentro, tudo bem? Eu vou cancelar aqui só pra gente ver aí as formatações que eu estou trabalhando, né, que eu quero hoje focar com vocês. Então, a primeira coisa, pessoal, a gente tem que sempre lembrar. Estou começando a trabalhar o primeiro contato com o pacote Office, né? Estou trabalhando o primeiro momento com o Microsoft Word, que o objetivo é trabalhar com textos, né? Tanto que ele é considerado um processador de texto, né? Nem mais um editor, né? Porque ele tem muitas ferramentas, ele chega a ser realmente bem assim completo no requisito de nos proporcionar criação de documentos mais feitinhos, mais completinhos, né, gente? Então aqui, pessoal, vou dar algumas dicas para vocês referente à seleção, tá? Lembrando que quando a gente vai trabalhar com a formatação de qualquer arquivo que seja texto, seja planilha, seja célula, seja apresentação, eu preciso selecionar, ou seja, pegar, né? Então, selecionar, eu pegar o que eu quero manipular, o que eu quero mudar, para o programa ele obedecer automaticamente aí essa formatação, tudo bem? Então, a dica é o quê? Se vocês, por exemplo, pressionar 2 vezes o mouse em cima de qualquer palavrinha, 2 cliquinhos, ó, 2 cliquinhos simultâneos, ele vai selecionar apenas aquela palavra. Então, se eu precisar, por exemplo, colocar um estilo de negrito, né, que a letra fica mais gordinha, ou itálico, que a letra fica inclinadinha, ou sublinhado, que fica o risco embaixo, eu posso dar duplo clique na palavra que somente ela vai ser selecionada, né? Lembrando que a gente pode selecionar também por teclado, porém eu tô hoje trabalhando com vocês com a seleção via mouse, tá? Porém, se eu der 3 cliques simultâneos, também qualquer palavra de um parágrafo, ó, 1, 2, 3, ele seleciona todo o parágrafo. Então, se nesse parágrafo eu precisar colocar, por exemplo, um itálico, eu precisar colocar algum formato mais específico, 3 cliques, 3 vezes pressionado o botão, eu consigo selecionar este parágrafo, tá?
A seta apontando, né, setinha branca apontando do lado esquerdo para o nosso documento, quando eu aperto seleciono, eu consigo selecionar arrastando o mouse todo o contexto que eu precisar, né? Então, com esse formato aqui eu consigo selecionar, né, aonde eu quero modificar, tudo bem? E se no caso eu quiser um pedaço específico, eu posiciono o mouse até ficar com o formato do cursor, que esse parece um pauzinho, né? É o chamado cursor. Eu aperto, pressiono e arrasto e vou selecionando até onde eu precisar. Ou seja, eu preciso selecionar, eu preciso marcar o que eu quero para o Word saber que eu estou querendo trabalhar com a formatação, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com a seleção desse primeiro parágrafo, tá, gente? E aqui eu vou focar no grupo fonte na aula hoje, tá? Então, aqui, pessoal, esse primeiro grupinho aqui é onde a gente trabalha com o tipo de letra do nosso texto. Como que vai ser a tipografia, né? Como será o tipo dos caracteres. E tem uma disposição muito interessante de padrões diversificados, que dependendo do nosso trabalho, a gente pode trabalhar com outros tipos de fonte. Tem padrões que são muito usados no ABNT, em alguns tipos oficiais de documentos, em alguns tipos de trabalhos mais formais, porém, em situações mais informais, a gente pode usar outros tipos de fonte, tá, gente? E o mais interessante é que conforme eu vou posicionando o mouse em cima do nome das fontes, e eu vou passando o mouse em cima, o Word me exibe com antecedência como ficará. Então, percebam que eu não preciso ativar a ferramenta, né, o tipo de letra para ele me mostrar. Ele automaticamente, conforme eu passo, ele vai me exibindo com antecedência. Então, eu consigo ter uma noção visual do tipo de letra antes de escolher, tudo bem? Eu vou pegar uma fonte aqui diferente, só pra gente ver aí o objetivo da minha aula de hoje, tá? Então, eu coloquei aí uma fonte chamada Castelar, tá? Pra gente ver o objetivo da aula de hoje. Então, aqui eu escolhi o tipo de letra, o tipo de fonte, tudo bem? Logo do lado, pessoal, é o tipo de tamanho, onde eu escolho o tamanho da fonte. E é interessante que eu posso estar utilizando por aqui, tá? Eu posso utilizar por aqui, ou eu posso usar esses outros dois botões que estão aqui ao lado, que é o botão aumentar tamanho de fonte, que é o azão, e do ladinho o azinho, que é diminuir o tamanho de fonte. Percebam, pessoal, que todos eles, quando eu trabalho com a posição deles aqui, o programa Word, ele me exibe um possível atalho via teclado, tá? Então, se eu sou daquelas pessoas fanáticas por atalho via teclado, eu posso estar trabalhando por aqui, que eu posso utilizar os atalhos se eu preferir, tá? Então, eu posso trabalhar tanto com tamanho pela numeração, se eu já quero colocar um tamanho já específico, ou se eu quiser, conforme eu vou pressionando cada um desses botões, ele vai aumentando gradativamente o tamanho da minha fonte, ou tamanho da fonte. Então, eu posso trabalhar tanto por aqui como por aqui. Isso fica ao critério de cada pessoa, tá? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vou pular aqui para baixo. Vamos supor que eu preciso colocar algumas palavras específicas, por exemplo, com algum estilo. Então, pessoal, esses três botõezinhos aqui, o negrito, o itálico e o sublinhado, eles são chamados de estilo de fonte. Ou seja, é quando por algum motivo eu quero destacar alguma palavra ou alguma frase do meu texto, né? Então, é usado especificamente para destacar, para focar, para diferenciar do restante do corpo do texto, tudo bem? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar a palavrinha vídeo em negrito. Então, eu vou dar duplo clique nela para estar selecionando apenas ela e vou colocar em negrito. Percebam que a palavrinha ela ficou um pouquinho mais rechonchuda, mais gordinha. Então, o negrito ele deixa os caracteres um pouquinho mais gordinhos comparando com o restante do texto, tá? A mesma coisa aqui embaixo. Se eu colocar a palavrinha você em negrito, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai ficar mais enchidinho comparando com os outros, tá? Agora, por exemplo, aqui embaixo, adicionar. Eu vou dar duplo clique nele para selecionar apenas adicionar. Eu venho aqui no itálico. O itálico, percebam a diferença, pessoal, que deixa a letrinha ela mais inclinadinha, né? Então, ela fica realmente com um formato um pouco visualmente diferente do restante. A mesma coisa aqui, vou pegar a palavra maneira, também vou colocar itálico, tá? Uma coisa que vocês podem ter percebido, quando eu seleciono qualquer palavra, vou pegar aqui de novo a palavra vídeo, vocês perceberam que abre essa janela aqui, nessa versão nova? Essa janelinha, pessoal, ela é bem interessante, deixa eu só ir lá no conteúdo que eu deixei separadinho para vocês. É uma ferramentinha que a gente chama de mini barra de ferramentas. Então, é podemos dizer assim, uma ferramenta nova que foi adicionada a partir da versão do Word 2007
E ela é exibida, pessoal, todas as vezes que a gente seleciona alguma coisa no texto, tá? Então, ele é padronizado. Quando eu seleciono uma palavra ou um texto mesmo, um parágrafo, ele já vem habilitado. Claro que, se eu ignorar ela e for lá para cima, nas ferramentas das guias, eu consigo trabalhar tranquilamente. Tem pessoas que gostam de já utilizar ela, porque ela já está lá de acesso rápida, né, um acesso mais rápido, porém tem alguns usuários que não curte muito, né, às vezes fala que confunde ou atrapalha, enfim. Lembrando que o usuário tem as suas formas diferentes, particularidades de trabalhar. Aí vamos supor, por exemplo, que vocês falam assim, professora, eu não curto, eu não acho bacana essa parte de ferramentas, essa mini barra tá me atrapalhando. Ou, o contrário, professora, Mel, eu verifiquei que no meu Word essa barra de ferramentas, essa mini barra não está habilitada, né? E eu estou trabalhando com uma versão que é de 2007 até mais recente. Então, como que a gente habilita essa mini barra de ferramentas ou como a gente desabilita? Aqui também eu coloquei os passos para a gente fazer isso. Então, eu preciso entrar em opções do Word e procurar onde está essa opção aí de mini barras. Então, eu poderia vir, por exemplo, aqui no arquivo. Aqui embaixo, pessoal, em opções, tá? E eu espero abrir essa janelinha para a gente ver aí as opções. Nessa janelinha, pessoal, eu posso estar trabalhando lá com a procura de onde está esse item, tá? Então, lembrando aqui, por exemplo, que eu poderia estar visualizando, vamos lá, ó. Eu poderia vir aqui, ó, opções do Word, na categoria mais usados, desative a opção mostrar mini barras de ferramenta. Então, aqui, vamos lá, arquivo, opções. Eu vou procurar a parte de exibição, vou verificar porque tem versões que são diferentes, né? E tá lá a opção, pessoal. Eu posso estar trabalhando com o avançado ou aqui mesmo na barra de ferramentas de acesso rápido, tá? Então, eu poderia estar desabilitando por aqui, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente não encontra a forma da gente manipular, automaticamente eu posso fazer o quê? Eu posso desativar uma ferramenta ou habilitar outra, porque isso aí vai de acordo com o que o usuário quer, tudo bem? Então, pessoal, quando a gente trabalhar com essa opção, o objetivo basicamente é essa. Eu não quero que essa ferramentinha aqui apareça, né? Eu, particularmente, eu gosto dela, eu gosto de deixar ela habilitada, porque às vezes, momentaneamente, eu preciso colocar uma formatação que está lá de rápido acesso para mim, então é melhor, tá? Mas isso aí fica de acordo conforme vocês acharem necessário, tudo bem? Bom, outra coisa que é importante, a parte dos estilos, além lá do itálico, né? Vou te colocar agora aqui, ó, aqui tá o itálico, maneira tá itálico e vídeo tá negrito. Você aqui tá negrito e adicionar tá itálico. Então, são estilos que a gente usa para destacar alguma coisa. A mesma coisa com sublinhado. Vamos supor que eu quero colocar aqui a palavra cabeçalho com formato sublinhado. Então, aqui, pessoal, no Word, a vantagem é que eu posso colocar o sublinhado simples, que é somente uma linha horizontal abaixo da minha palavra, tá? E outra coisa que é interessante, eu posso também colocar um formato de estilo de sublinhado diferente. Como vocês podem ver, além do padrão, que é uma linha mais fininha, eu posso colocar o sublinhado duplo, eu posso colocar o sublinhado um pouco mais grosso, o tracejado, pontilhado, tá vendo? Ponto e traço, ondinhas. Então, aqui são outras maneiras de nós colocarmos sublinhado na nossa palavra. E percebam, pessoal, conforme eu vou passando o mouse em cima dos formatos, ali na palavrinha cabeçalho, ele me exibe com antecedência os tipos, né, do sublinhado. Também eu posso precisar que o meu sublinhado, ele tenha uma cor diferente do texto. Então, por exemplo, vamos supor que aqui, esse texto aqui, eu vou colocar ele na cor vermelha, tá? Pra deixar bem diferente para vocês conseguirem ver a diferença. E vamos supor que a palavrinha cabeçalho, eu preciso que a palavrinha cabeçalho fique com o sublinhado azul. Só um exemplo para vocês verem o dinâmico de trabalhar com o Word, tá? Então, eu posso vir aqui, cor do sublinhado, escolher o tom de azul que eu quero e aplicar. Também eu poderia colocar já um formato mais grosso, que ele aplica pra gente, o sublinhado, o estilo que eu pedi e a cor que eu pedi. Então, dependendo do teu trabalho, se for algo que você possa colocar cor, né? Porque normalmente tem muito documento formal, oficial, que se usa só o preto e acabou. Mas se for alguma coisa que vocês querem e precisem destacar com cores, professor, né? Na parte de exercício, provas, principalmente a educação infantil, vocês podem também estar destacando com a coloração diferente do sublinhado, tá? Então, aqui, ó, lembrando que eu vim aqui no grupo do estilo e já me disponho aqui para trabalhar, tudo bem? Com os tipos lá de sublinhados, tudo bem? Bom, também o que é importante a gente ver nessa janelinha aqui? Vamos supor agora, pessoal, que por algum motivo eu preciso fazer com que esse texto, ele esteja
todo em maiúsculo. E vamos supor que vocês digitaram lá o seu trabalhinho e na hora que vocês perceberam, nossa, caramba, eu digitei em minúsculo e era tudo em maiúsculo, né? Que o pessoal também chama de caixa alta, né? Que é quando o Caps Lock, ele fica habilitado no teclado. Então, aqui no Word tem uma ferramenta que ele faz essa conversão de minúsculo para maiúsculo e vice-versa, tá? Então, eu vou fazer agora estilo aqui nesse terceiro parágrafo, tá, pessoal? Então, eu vou selecionar esse terceiro parágrafo com 3 cliquinhos que eu acabei de passar para vocês. E agora eu volto aqui para cima, que é onde a gente vai trabalhar. Essa ferramentinha aqui, pessoal, que tem o azão e o ozinho um do ladinho do outro, ela é utilizada justamente para isso. Ela muda o texto que está selecionado para o formato que você habilitar. Se é maiúsculo, se é minúsculo, se é todas as iniciais em maiúsculo e o restante minúsculo. Então, tem lá as opções, tudo bem? Então, olha lá, pessoal, eu vou mostrar para vocês. Aqui tem, no caso, a primeira letra da frase em maiúscula. Esse aqui não vai fazer tanto efeito, porque eu já deixei com a letra Q aqui da palavrinha quando já em maiúsculo, então não vai. Vocês não vão conseguir ver aí a diferença, tá? Isso aqui seria se eu não tivesse digitado com a primeira inicial maiúscula, tá? Esse daqui vai deixar tudo em letrinha minúsculo, então tudo que tiver lá com a letrinha maiúscula, por exemplo, o Q do quando, o Word, né, o W do Word, o E lá desse parágrafo aqui, economize em maiúsculo, vai ficar tudo em minúsculo. Eu vou apertar. Percebam lá, o Q ficou em minúsculo, o Word ficou em minúsculo, o A, que antes estava em maiúsculo, ficou também pequenininho, economize, né, o E também. Então, quando eu, por algum motivo, preciso que todo o meu texto fique em minúsculo, tudo bem? Vou dar 2 cliquinhos e agora eu vou pedir lá, ó. Agora eu vou testar esse, ó, primeira letra da frase em maiúsculo, vou habilitar. Olha lá, ele colocou apenas a letra Q em maiúsculo. Então, perceba que a gente consegue trabalhar com essa alteração aí, mesmo após o texto digitado, né? Vou selecionar novamente e agora eu vou dar uma outra opção. Eu quero tudo em maiúsculo. Ah, eu esqueci de digitar lá com o caps lock pressionado, então eu aperto lá o maiúsculo, todo fica em maiúsculo. Então, perceba que eu não vou precisar perder tempo. Às vezes tem pessoas que desconhecem essa ferramenta e vê que digitou errado, apaga e começa tudo de novo. Então, isso é um retrabalho. Então, por isso que eu falo que o Word é um dos melhores processadores de texto que tem. Claro que tem alguns gratuitos, né? Mas como eu já estou, assim, muito acostumada com o pacote Office, eu adoro utilizar ele porque ele me facilita muito nas minhas aulas. Quando eu tenho que preparar material, plano de aula, modelo de prova, entre outras coisas, né? Então, ele é muito útil mesmo. Também tem lá uma outra opção, que é colocar cada palavra com a inicial maiúscula, então isso aí também é um outro formato, né? Isso aqui seria uma formatação se, por exemplo, vocês tivessem digitado o nome de todos os seus alunos, se fosse professor, né? E vocês tivessem esquecido de colocar as iniciais do sobrenome, tudo em maiúsculo, né? O nome, por exemplo, sei lá, de uma lista de pessoas, né? Que você precisa que as iniciais fiquem em maiúsculo. Então, tem as suas utilizações, viu, gente? Cada qual na sua profissão, tá? Eu tô dando um exemplo aí como professora. Então, perceba que todas as palavrinhas, todas, ficaram aí com a primeira inicial com a letra maiúscula. Tem uma formatação que eu particularmente nunca usei, mas provavelmente tem algum segmento profissional que pode vir a utilizar, que é alternar maiúsculas e minúsculas. Olha só o que ele faz. Ele coloca todas as palavras com a inicial minúscula e o restante das outras letras em maiúsculo. Tanto que é automaticamente reconhecido por estar errado. Vocês perceberam que todas as palavrinhas ficaram com aquele identificador de erro de ortografia e gramática abaixo? Então, isso daí possivelmente é porque hoje identificou que está digitado, que está, no caso, editado de maneira incorreta. Então, ele coloca que todos podem estar errado, né? Então, eu vou, no caso, selecionar de novo e eu vou fazer com que todas as palavrinhas fiquem em minúsculo. E depois eu vou colocar só a primeira em maiúsculo. Percebam que automaticamente aquela correção, ela sai. O Word, ele no caso, ficou assim porque o Word é um programa, ele já obedece que deve estar com o W maiúsculo, tudo bem? Então, essa ferramenta aqui, pessoal, maiúsculos e minúsculos é extremamente útil em situações que a gente esquece a maneira do tamanho da letra, né? De ser caixa alta ou não, que a gente digita, tudo bem? Já essa outra ferramenta aqui, pessoal, é quando vocês têm algum documento e por algum motivo vocês não querem mais aquela formatação. E vamos supor que é algo que não tem como você desfazer. É alguma formatação que você já tenha feito já há algum tempo, já salvou, abriu o arquivo de novo e quer desfazer a formatação. Então, essa daqui é uma ferramenta que limpa a formatação. Então, eu vou pegar, vou selecionar esse primeiro aqui que eu tinha colocado o formato e vou clicar nessa ferramenta. Olha lá, ele tirou o tipo de letra que eu tinha colocado, ele tirou o negrito que eu tinha aplicado na palavrinha vídeo, ele tirou o itálico, então ele simplesmente ele tira
todos os tipos de formatações. Isso aqui às vezes é útil quando vocês compartilham documentos, né, entre pessoas de um trabalho de grupo e vocês querem colocar uma outra formatação que a pessoa colocou, enfim. Tem uma variedade de utilizações, tá? Bom, então, lembrando que a gente está trabalhando aqui com o grupo fonte, tudo bem? Bom, aí, pessoal, tem uma situação também que o pessoal às vezes pergunta, né? Professora, para que serve esse tal de taxado, né, pessoal? Isso daqui, pessoal, tem uma variedade de utilizações. Eu vou dar agora o meu ponto de utilização profissional no meu segmento de educação. Normalmente, principalmente no âmbito de, digamos assim, tutoriais ou alguma coisa na internet, nós sabemos que tudo na internet é muito dinâmico, né? É atualizado, surgem novidades e surgem coisas que podem ser canceladas, né? E às vezes você não pode simplesmente colocar um artigo num determinado momento, ir lá e tirar e colocar outro por cima, tentando corrigir. Normalmente a gente faz o quê? As modificações ou algo que não tenha mais, por exemplo, que não serve mais, não tá mais sendo deferido, a gente, no caso, pode colocar taxado. Uma coisa que vocês podem lembrar é em concurso público, né? Tem muitas vezes editais de concurso público que saem de um primeiro edital, aí depois tem algumas modificações, tem algumas atualizações, e tem algumas coisas no edital, ou até mesmo em artigo, até mesmo em códigos, né? Códigos penal, código civil, que tá taxado. Isso aí significa o quê? Que aquilo não é mais válido, que aquilo não tá mais sendo válido. Então, o taxado a gente utiliza mais situações que é algo que vocês hospedaram, que vocês postaram na internet, e vocês precisam fazer com que a pessoa que estiver lendo saiba que aquilo não tem mais utilização. Aquilo foi, no caso, deixado sem ter noção verídica, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu coloquei lá um documento no meu canal, ou sei lá, no meu blog, e tem um parágrafo de alguma coisa que não funciona mais, não é mais verídico, ou foi cancelado, ou foi tirado, no exemplo de concurso público, né, foi tirado do edital. Então eu posso selecionar o parágrafo, o artigo, o código, o item do edital e clicar no taxado. Então quando a gente vê isso na tela, eu já sei que aquilo foi cancelado, aquilo não vai cair. Igual, no concurso público de tal coisa caía, por exemplo, informática. No edital de agora eu fico que tá lá taxado, tá lá arriscado. Por quê? Porque não vai mais cair no concurso de 2020, né? No ano que nós estamos agora, determinado artigo, determinado código, né? Então, taxado normalmente quando a gente quer cancelar alguma coisa que vocês não podem simplesmente tirar e colocar o atualizado. Eu tenho que colocar o atualizado com o que já estava, para mostrar que aquilo já esteve lá, mas agora não tem mais efeito, tá? Então, o taxado também tem essas funcionalidades aí. Lembrando que cada pessoa também usa aí de formas diferentes. Eu vou falar no meu ponto de vista como professora, tudo bem? Bom, ainda no grupinho fonte, pessoal, outro item que é muito útil para os professores aí de matemática, física e química, né? Vamos supor, por exemplo, que a gente vai precisar trabalhar lá com, sei lá, eu vou fazer lá o teorema de Pitágoras, né? Então, quando a gente estava lá na escola, a gente aprendeu que basicamente é o quê? A hipotenusa elevada ao quadrado, né? A gente lembrou isso nas aulinhas, né? Hipotenusa elevada ao quadrado é igual aos catetos, né? A soma dos catetos elevado ao quadrado, né? Só que quando a gente trabalha com isso, eu posso, claro, usar alguns atalhos, né? Eu poderia estar usando alguns atalhos, porém, vamos lembrar que o foco é o grupo fonte da guia página inicial ou da guia arquivo lá das versões anteriores. Então, eu posso fazer o quê, pessoal? Eu posso digitar normalmente o texto, né, que for trabalhar, e depois eu peço para ele poder receber aí a formatação. Então, eu quero que os dois, né, que é elevado na exponenciação, eu quero que eles fiquem elevados. Então, eu vou digitar normalmente, eu vou selecionar apenas o que eu preciso fazer a mudança e vou clicar no botãozinho sobre escrito, ou seja, ele vai ficar sobre a palavra que foi digitada, né? Eu posso também lá digitar a palavra e já ir colocando a formatação. Isso vai de acordo com a minha necessidade. Então, tá vendo? Eu coloquei lá o formatinho do Teorema de Pitágoras, ou seja, usando aqui a ferramentinha sobre escrito. Ah, professora, tem um lugar aí no Word que eu consigo inserir fórmulas. Tudo bem, gente, mas vamos lembrar que o foco de hoje é o grupo fonte e eu tô dando exemplos da utilização da ferramenta sobre escrito, tá? Outro exemplo lá, vamos supor que eu quero fazer lá algumas fórmulas lá de química, né? Eu quero trabalhar lá com algumas fórmulas de química.
E aí eu vou também precisar trabalhar. Então vamos supor que eu preciso lá fazer, sei lá, a fórmula de química da água, né? Então eu vou colocar lá H2O, né? A mesma coisa, eu vou colocar a fórmula que eu estou precisando. Eu preciso fazer, sei lá, a fórmula do oxigênio, O2. Então como que a gente vai fazer isso, pessoal? Eu preciso selecionar o que eu quero manipular, colocar abaixo, e aqui em cima eu vou procurar o botãozinho subscrito, ou seja, as palavrinhas vão ficar abaixo dos caracteres que estão pela padronização normal. Perceba que quando eu pressionei ela, olha lá, então ele ficou subscrito, ó, selecionei, subscrito. Tá ok? Então, em cima é o sobre, imagina que em cima ele sobe, então é sobre escrito, e embaixo é o sub, ficou lá embaixo, o sub, né? Sub é mundo do caractere, né? Digamos assim, pra gente guardar. Então, aqui, pessoal, são exemplos, né? A utilização do sobrescrito e a utilização aí do subscrito, tudo bem? Outra dica também, pessoal, ainda aproveitando aqui, quando a gente trabalha com texto, né? Claro que além da formatação de cor, que eu já tinha colocado aqui antecipadamente na cor vermelha, também tem esse botãozinho aqui chamado realce, né? Esse realce, pessoal, é quando vocês têm um documento e vocês precisam fazer com que ele tenha aí algum destaque, como se fosse aqueles antigos marca-texto, sabe? Quando a gente quer deixar um marca-texto, também lembrando que é digital no computador e, claro, se imprimir vai ser coloridão. Ah, eu preciso, professora, que a palavrinha novos botões fique com realce como se fosse um destaque. Então, eu seleciono onde eu quero, pressiono o botão cor do realce do texto, que ele vai aplicar a cor padrão, que é o amarelo. Porém, eu posso também colocar lá, vamos lá, mais fácil. Eu posso vir aqui apertar essa setinha na ferramenta realce e escolher outro tipo de cor de realce. Ah, eu quero verde. Tudo bem, então vamos colocar a cor verde. Então isso, pessoal, ele vai colocar uma cor atrás dos caracteres, realçando ele como se fosse aquelas canetas, né? Aquelas canetinhas de marca-texto. Isso é muito usado para quem está estudando para vestibular, para concurso público, ou até mesmo para prova, né? Montando resumos para fazer um TCC, ou até mesmo para uma reunião. Ah, eu trabalho em tal tipo de profissão, eu faço muito reunião, eu gosto de fazer uns resumos e eu dando uma explanada antes de começar a reunião. Então isso é uma forma de destacar algumas palavras-chave, né? Para a gente não esquecer durante um momento, né? Que vocês vão precisar apresentar alguma coisa. Tudo bem? Então, a ferramentinha realce. Lembrando que eu posso selecionar o meu texto e vir aqui no botãozinho para limpar toda a formatação, que ele vai limpar aí a formatação. Outro exemplo, pessoal, aqui percebam que ele só tinha tirado o itálico das palavrinhas. Quando eu trabalho com a formatação, é mais referente à tipografia, tá? Então, aqui, por exemplo, ele tirou o itálico da palavrinha títulos. Então, ele tirou, acabou. Porém, aqui, se eu não quero mais a formatação do realce, tá? Porque aqui, ó, é só para tipografia, tudo bem? Então, eu vou fazer o quê? Vou selecionar a palavra que está com realce, venho aqui e peço para sem cores. Então, ele tira o realce da palavrinha. Então, também tem que tomar cuidado que esse botãozinho aqui, limpar toda a formatação, é mais para tipografia. Referente a cores, ele não desativa, tá? Então, vou tirar aqui também, para não ficar com realce, tudo bem? Aí, pessoal, o que a gente pode fazer para finalizar, tá? Uma coisa que é interessante, vamos supor que vocês precisam colocar formatos, né, formatação semelhante em parágrafos que são distintos, porque eu poderia selecionar todo o texto, poderia selecionar de forma uniforme 2 parágrafos juntos e aí por diante. Porém, vamos supor que eu tenho lá um parágrafo aqui e outro aqui embaixo. Eu preciso selecionar os dois para colocar a mesma formatação. Porém, o parágrafo que está aqui no meio, ele tem que ficar intacto. Então, qual que é a dica? Eu faço a primeira seleção do parágrafo, tá bom? Faço a primeira seleção do parágrafo, deixo apertada a teclinha Ctrl, e aí eu vou selecionar o outro parágrafo, tudo bem? Então, eu posso fazer esse tipo de seleção. Com a tecla Ctrl, ele vai memorizar a primeira seleção, e mesmo quando eu solto o mouse, ele vai deixar eu selecionar o outro bloco. Então, aqui eu poderia colocar uma cor bem diferentona, né? Sei lá, um verdão. Poderia aqui colocar um outro tipo de letra, Times New Roman. Poderia colocar, sei lá, tamanho 12. Também que eu posso colocar aqui, eu posso colocar com que tudo fique com a letra maiúscula. Então, percebam que eles vão obedecer a mesma formatação. Toda a mesma formatação, tá, pessoal? Outra formatação também interessante, caso algum dia vocês precisarem, é fazer a seleção na vertical, tá? A seleção na vertical, como eu estou fazendo aqui, ó, pessoal, ó, é com a tecla Alt do teclado pressionada, tá?
Então, se eu por algum motivo eu precisar fazer aí a mudança, né, de um parágrafo, eu tô fazendo um trabalhinho infantil, professora, e a pessoa lá da escola quer que cada parágrafo ou cada pedacinho do texto fique com uma cor. Então, eu posso estar trabalhando com a seleção vertical e para dar certo isso tem que ser a tecla Alt do teclado, tá, gente? Isso é tudo conhecimento, é tudo coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai mexendo aí no Word, tá? Então, eu vou deixar bem coloridão para vocês perceberem que eu consigo fazer também a seleção, pessoal, com a parte aí da seleção vertical. Aí eu trabalhei lá com a tecla Alt pressionada, tá? Então, foi essa teclinha aí que eu usei para fazer esse parágrafo aqui. Tudo bem, pessoal? Bom, hoje a nossa aula foi aqui focando o grupo fonte, tá? Essa ferramenta aqui, só para finalizar, ela é uma ferramenta de efeitos, né? Ela coloca aí um efeito de tipografia, de coloração diferente no nosso texto. Deixa eu colocar aqui nesse primeiro parágrafo aqui, tá? Vou colocar nesse pedacinho aqui inicial. E aí a gente também consegue colocar alguns efeitos referente à sombra, tá vendo? Isso aqui é muito usado por alunos, né? Para colocar, fazer capa de trabalho ou fazer cartinhas, né? Claro, alguns recados que vocês queiram destacar. E tem lá a parte do contorno, a coloração, dependendo do efeito. Se vocês querem aplicar sombra, tá? Então aí vocês podem ir dando uma visualização. Tem vários tipos de efeitos que a gente pode utilizar, tá? Isso, claro, dependendo de como vocês estão aí necessitando de aplicar o seu trabalho, tá? Vou colocar esse formatinho aqui para vocês verem aí a diferença, tudo bem? Só para vocês verem aí como que seria a formatação usando também a ferramenta efeito. Tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é isso, tá? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Não se esqueçam, tá, pessoal? Se inscrevam, compartilhem, dá um curtir aí, né, para vocês me motivarem, né, me mandarem aí um abraço virtual a partir da sua inscrição, da sua curtida. E que a gente tá aí disposto a ajudar e compartilhar conhecimento. Grande beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da aula. Até mais, pessoal!